Meus irmãos, nós vamos refletir apenas um versículo do livro de São Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Vamos só repetir para fixar. Qual é o versículo de hoje? Faz guardar 1, 22, Tiago. Aqui está escrito assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Vamos repetir? Sede. Isso. Vamos fechar os nossos olhos para entregar este momento de pregação, de aprendizado. Deus eterno e todo-poderoso, mais uma vez nós os louvamos, exaltamos e bendizemos, porque nos dás a graça de na tua presença partilhar palavras que não passam. Ensina-nos esta noite, Senhor, como diz Tiago, a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Fala-nos não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto e mostra-nos qual o verdadeiro caminho a seguir. Que possamos professar a nossa fé, não apenas com os lábios, mas com o coração, com as atitudes e com a vida. E testemunhando assim a fé cristã católica, que sejamos verdadeiramente sal, luz e fermento. E que tudo aquilo que nós fizermos por palavras ou ações, seja para a honra e glória do Senhor Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Meus irmãos, o tema de hoje, que não é um tema muito longo, né, nós vamos rezar, é um tema que está aí pipocando na boca do povo, e com certeza na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda, há pessoas assim. E hoje em dia parece que tudo é normal e tudo é certo, então a gente não sabe o que diz. Nós vamos falar hoje sobre a denominação inexistente, que alguns do IBGE se autodenominam católicos não praticantes. Talvez na sua casa, no seu trabalho, você se deparou com gente assim: não, eu sou católico, mas eu não vou à missa. Ah, eu sou católico, mas eu não sigo a igreja não, porque tem coisas lá que eu não concordo. Ah, eu sou católico, mas eu rezo em casa. Na verdade, o que nós não vamos aqui tratar é dessas pessoas, que na verdade elas não o são. O que nós vamos tratar é da denominação católico não praticante e mostrar para você que isso não existe. É impossível alguém ser o que não se é. Não se é o que deixou de ser. Não se é o que não se é. Não se torna o que não se pratica. Quem se autodenomina católico não praticante, ele está mentindo. Se alguém falar para você: ah, eu sou católico não praticante, você pode dizer: isto é uma mentira, isto não existe, isso só existe na sua cabeça. Isso é para a pessoa ficar mais em paz com ela mesma. Ao invés de falar que não é nada e que não pratica nada, ela pega um nome de uma religião que todo mundo diz que é e diz que ela o é, mas ela não o pratica. A pior mentira é aquela que nós falamos para nós mesmos e acreditamos. Não sei se você conhece, espero que você não seja assim. Há pessoas que são tão mentirosas, mas tão mentirosas, que elas contam uma mentira como se fosse verdade. E ela repete tanto aquela mentira que para ela fica sendo verdade. E quando passam meses ou anos e você diz que não é, a pessoa briga com você. E você estava com ela, fala: filho, eu estava com você. Não é assim. A pessoa faz um barraco, porque mentira repetida se torna verdade para o mentiroso. Muitas pessoas repetiram tanto que existe o tal de católico não praticante, e tanta gente repetiu a mesma baboseira, que na cabeça de muita gente se tornou uma verdade. Não é possível
ser católico praticante, pois ser católico não praticante, pois o que define o ser católico é a prática da religião católica. É a mesma coisa que alguém falar assim: ah, eu sou marido não praticante. Eu sou esposa não praticante. Um dia eu fui no churrasco, um cara encheu o prato de carne e falou comigo assim: ó padre, não assusta não, eu sou vegetariano, não praticante. Para você acreditar que existe um católico não praticante, você tem que me provar que existe um vegetariano não praticante. Na verdade, se o vegetariano come carne, ele simplesmente não é vegetariano. Ele quer falar aquilo para dar uma paz, mas ele está se auto-iludindo, ele está se auto-enganando, né? Isto é incoerente. Você diz que é aquilo que você sabe que não é. A modalidade não praticante foi criada para a pessoa ter uma zona de conforto interior. Ela sabe que ela não é, mas para não falar que fica muito feio, que principalmente o nosso país é um país que valoriza muito a fé, a família, a religião, fica muito feio a pessoa falar: não, eu não tenho religião, eu não sou nada. O pessoal não gosta de ouvir isso. E a pessoa que ela não se sente bem falando isso. Então se criou essa denominação de católico não praticante. Talvez você que esteja ouvindo isso, esteja se perguntando: ah padre, vamos viver nós aqui e deixa eles lá. Só que a definição não praticante, ela afeta nós aqui. Porque no ouvido de quem ouve, não interessa se é católico praticante, se é católico não praticante, se é católico visitante, se é católico ET, não interessa isso não. Quando a pessoa ouve, qual que é a sua religião? Católico, não praticante. Sou católico, não praticante. Só que o não praticante, ele começa a atrapalhar o processo, porque não estão preocupados em mudar de vida. Nós que aqui estamos, se a gente fosse dar um prêmio de santidade, vamos escolher aqui as pessoas mais puras, a pessoa que não tem defeito, a pessoa que não fica com raiva, que de vez em quando fala mal do outro. Na verdade, o que os que não vêm alegam, que quem vem não melhora. Só pelo fato de não vir, já aceitou que não é possível melhorar. Se nós estamos aqui é porque nós não somos os melhores, mas nós queremos, nós lutamos, apesar de nem sempre dar conta. E isso é que se chama de pecador. Todos nós somos pecadores, mas o que é pecador? É aquele que está na luta para se superar a cada dia, aquele que está na luta para agradar o coração de Jesus, aquele que está na luta para ser uma pessoa melhor. Qual que é o contrário de pecador? É ímpio. O que é o ímpio? É aquele que está no pecado, mas não quer sair do pecado. Ele gosta do pecado. E ele acha que é baboseira quem fala que está errado. Essa pessoa, para Deus, ela não é nem pecadora mais, ela já é ímpia. O ímpio é aquele que acostumou ao pecado e não quer romper com ele. O problema é que muitos pagãos que foram batizados na igreja católica e que não têm a prática católica, eles se autodenominam católicos, com um detalhe: não praticante. Olha o que diz 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Virá um tempo em que algumas pessoas não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, seguindo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se renderão de mestres, rodearão de mestres, desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-se por vápulas e contos. O que Timóteo está falando? Nós estamos vivendo esse tempo. Chegaria um tempo que ser cristão iria incomodar muita gente, porque a pessoa quer viver a vida de um jeito, mas a igreja vai dizer para a pessoa: isso é pecado.
Então é insuportável ser cristão, está me incomodando, não suporto isso que a igreja prega. Então a pessoa larga a igreja para seguir os seus próprios desejos, sem romper a nomenclatura. Na verdade, o católico não praticante, ele já rompeu com a igreja há muito tempo, só que ele não rompeu o nome. Ele se diz, não, eu sou católico, mas eu sou não praticante. Aí se você pega o que significa não praticante, ele está falando, eu sou um católico não católico e também não praticante, que é uma coisa totalmente coerente. Como que você afirma ser o que já não é pelo nome e pela essência? Presta atenção que eu fui pegar um exemplo para você entender onde eu quero chegar, na questão de ato jurídico. Se aqui tem alguém que estuda direito, algum advogado, alguém nessa área, você vai entender perfeitamente, mas nós todos vamos compreender. Preste atenção. Eu não posso dizer que um ato jurídico é ilegal, pois sendo ilegal, ele não pode ser um ato jurídico, vez que este deve estar no ordenamento jurídico, e isto implicaria em sua legalidade. Eu não posso dizer que um ato jurídico é ilegal, porque se fosse legal, não seria ato jurídico. Eu não posso dizer que um católico não praticante é católico, porque o não praticante já nega a própria fé. Um marido não praticante é um marido infiel. Um vegetariano não praticante, ele está comendo carne. Mas eu gosto de você falar assim, ó, eu sou um homem não praticante. O que você quer falar? Você quer querer falar o quê? Eu sou uma mulher não praticante. O que você quer falar com isso? Você não está falando nada com nada. Você está afirmando aquilo que você está negando na própria afirmação. O católico que não pratica a fé católica, ele não é católico não praticante. Ele é um simpatizante do catolicismo. Não sou eu que disse, foi o Papa Bento XVI. Ele diz que as pessoas que se denominam não praticantes, então eles não são não praticantes. Respeitamos a escolha deles, reza quem quer, a igreja está aberta, entra quem quer, sai quem quer, permanece quem tem juízo. Não é a pessoa que nós estamos tratando, é a definição que está errada. A pessoa ela tem que dizer, eu não sou católico, eu tenho uma simpatia pela igreja católica, mas eu não vou à missa dominical, eu não rezo, não leio a Bíblia, não quero saber o que o Papa fala, não recebo o sacramento, eu vou uma vez na morte, outra na vida, quando estou precisando aí eu vou, quando eu não estou aí que eu não vou mesmo, domingo para mim é dia de descanso, é sítio, é shopping, nem lembro de missa. Uma pessoa dessa não pode dizer que ela é uma católica, e não pode dizer que ela é não praticante, porque quem não pratica, não é. Então ela é simpatizante. Assim também, para ser cristão católico, deve-se agir como cristão, e não mero crente em Cristo. Eu acredito em Jesus. O pessoal tem essa frase hoje. Não, eu não vou à missa não, mas eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. As pessoas falam isso aí. Eu sigo, só que é um Jesus que elas criaram. É um Jesus da cabeça delas. É um Jesus que não cobra. É um Jesus que não dá cruz. É um Jesus que não fala de inferno. É um Jesus que não fala de pecado. É um Jesus bibelô. É só para não falar que não tem. Aí ela fica lá com aquele Jesusinho que ela própria criou, porque ela não suporta a sã doutrina. Então ela cria um Jesus de acordo com o desejo dela. Não é o Jesus bíblico, não é o Jesus eclesial, não é o Jesus filho de Deus. É um Jesus que a mente da pessoa cria para ela mesma, não é? E muitas vezes, gente que fala que crê em Jesus, esse Jesus fora da igreja, acredita em Jesus, joga flor para Iemanjá, bate tambor no terreiro de macumba, vai no espiritismo, é uma miscelânea
que ninguém entende o que a pessoa crê. É impossível a pessoa crer em duas coisas tão diferentes. Aí você nota, coitada, que a pessoa, no bom sentido da palavra, é um ignorante. Não estou falando no sentido, se é que tem sentido positivo, né? A pessoa é uma ignorante. O que é ignorante? Ela ignora, ela não conhece o que ela diz que acredita. Como que eu posso acreditar numa água? E como que eu posso acreditar num óleo, sendo que os dois jamais se... E tem gente que fica em duas achando que é normal. Ah não, mas é a mesma coisa. Na verdade a pessoa ela é ignorante, ela não tem conhecimento daquilo. Ela confunde alhos por bugalhos, né? Ela está achando que parece, mas não é. Está parecendo um Denorex, parece, mas não é. Verdade? Agora tem um outro grupo de católico que é muito engraçado. É os católicos por porcentagem. Isso é uma piada, não é? É o católico que acha que igreja é self-service. Ele confunde igreja com bandejão. Ele está achando que está no bandejão da cidade onde mora. O que é o católico bandejão? O que é o católico self-service? Ele também se denomina às vezes não praticante, mas ele diz assim: ah, eu sou católico. Só a cara está falando tudo. Eu sou católico. Mas eu não vou à igreja não. Porque eu não concordo com muita coisa lá. Esse é o chamado católico 40%. Eu só aceito 40%. 60% da igreja eu não concordo. Então por isso que eu não vou. Não concordo com o que o padre fala, não concordo com o bispo, etc. Aí tem os outros. Não, eu até que vou. Tem muita coisa lá também que não concordo não. Mas a maioria eu até aceito. É o católico 60%. Não, 60% eu acho legal. 40% eu não gosto. Aí tem o católico não praticante, visitante. Ele vai à igreja. Ele vai à igreja no batizado. Ele vai à igreja no casamento. Ele vai em missa de sétimo dia em formatura. Mas fica olhando o relógio que ele tem alguma coisa melhor depois. Ele não discorda de muita coisa, mas não vai à igreja também não. Mas ele é aquele não praticante visitante. Esse é o que eu chamo de católico 75%. Ele é 75% católico. Agora eu pergunto para você: Deus morreu na cruz por porcentagem? Deus nos deu uma graça por porcentagem? Existe catolicismo por porcentagem? Existe, só na cabeça de quem acredita nisso. Na cabeça desse povo existe. E você quer saber o pior? Na cabeça deles o errado sou eu. Eles estão certos. Eles estão certos de serem não praticantes, mas são católicos. Eles estão certos de achar que a igreja é um bandejão. Eu pego o que eu gosto e descarto o que eu não quero. Eu fico imaginando a Bíblia, se a Bíblia fosse democrática, não é? Eu não vou lançar essa Bíblia, senão eu sou excomungado, mas ia vender igual água. Imagina você lança uma Bíblia com um pincel atômico, escrito assim: faça a sua. Leia a Bíblia toda e corte o que não te interesse. Oh, mas ia vender igual água. Aí isso aqui eu corto, isso aqui. Aí a Bíblia fica, não ia sobrar quase nada, não é verdade? Mas aquilo que sobrasse, aí isso é porque eles acham que a Bíblia é democrática, que a doutrina é democrática, que a igreja é democrática. Vamos fazer uma votação se Maria é virgem ou não. Vamos fazer uma votação se São José foi pai ou não. Vamos fazer uma votação se padre casa ou não. Vamos fazer uma votação se o Papa é o que tal, nós vamos colocar um outro. Aí começa aqui. E outra coisa interessante, só abrir um parênteses. Estou falando para você que vem, porque você é praticante, porque você está aqui. Para quando surgir uma roda o assunto, você saber pelo menos dar uma opinião. Eu não vou na sua casa. Eu não frequento as festas que você frequenta. Eu não participo dos aniversários da sua família, nem na sua empresa. Mas preste atenção. Quanto o assunto é religião, e quanto a religião que se discute é o catolicismo, os que mais dão palpite é os que menos sabem.
Os que têm maior opinião e que mostram que são doutores em eclesiologia, é um fora atrás do outro. Eles repetem o que eles ouviram. Eles repetem o que eles criaram. Eles repetem o que pessoas mal resolvidas contaram para eles. Eles não têm a experiência. Então você que é praticante, se você com uma frase simples, você desmonta o discurso. A pessoa diz assim: eu não gosto muito de igreja, eu gosto de igreja, eu acho desnecessário, eu penso, eu aceito que exista católico não praticante, se você me provar que existe vegetariano não praticante. Quando você solta um argumento desse, a pessoa ela perde o chão, porque ela não tem como te provar que existe um vegetariano não praticante. Quem come carne simplesmente não é vegetariano. São frases pequenas e que nós colocamos a nossa religião qualitativamente e não quantitativamente. João 20, 19 a 31, não vou ler, mas fala um texto que prova que fora da igreja nós não vamos conhecer o Cristo ressuscitado. João 20, 19 a 31. Quem conhece aqui o texto de Jesus aparecendo para São Tomé? Quem conhece? Quem não conhece, quer conhecer? Maioria. Vamos lá. É um texto simples. É um texto pascal. Não é? João 20, 19 a 31. Eu vou resumir a coisa, meu irmão. Então você lê o texto completo lá. Jesus, depois de ressuscitado, ele foi aparecendo aos discípulos. Ele apareceu no primeiro dia da semana aos seus discípulos. Vamos ver quem acerta. Quantos eram que estavam lá? Quem falar um, eu vou perguntar por quê. Porque está um chute um atrás do outro. Isso é para vocês verem que vocês não leem Bíblia. São 10. Por que 10? Tomé não estava. E Judas tinha suicidado. Então eram 10. Jesus aparece para os 10. Mostra a chaga, mostra o lado, deseja a paz, sopra o Espírito e desaparece. Tomé chega e eles contam: o Senhor apareceu. Tomé: se eu não ver, eu não creio. Se eu não colocar o meu dedo na chaga dele, se não meter o meu dedo no lado, não acreditarei. 8 dias depois, no primeiro dia da semana, os discípulos reunidos, Tomé está com eles. Jesus aparece e diz: a paz esteja convosco. Tomé, toca aqui a minha mão. Tomé, coloca o teu dedo aqui na minha chaga. E não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé ajoelha e diz: meu Senhor e... O que Tomé disse? Qual é a hora na missa que a gente fala isso em silêncio, só no nosso coração? Na hora da consagração. A hora que o padre ergue a hóstia, a hora que o sininho toca, a gente fala em silêncio: meu Senhor e meu Deus. Eu acredito que a Eucaristia é Jesus. Quando o padre levanta o cálice: meu Senhor e meu Deus. Eu rezo mais. Eu creio mais, aumentai a minha fé. Jesus olha para Tomé e fala: você acreditou porque me viu. Bem-aventurado aqueles, mas vão. Gente, o texto é muito fácil de interpretação. Não precisa nem forçar a amizade. Os discípulos estão reunidos. Qual que é o nome daqueles discípulos reunidos no Novo Testamento? A igreja. A igreja era aqueles discípulos com aqueles que seguiam Jesus. Tomé não estava. Jesus aparece. Por que Jesus aparece? Para fundar a fé pascal. Tomé não estava. O que Jesus tinha que ter feito? Indo aonde Tomé estava e aparecendo para ele: olha, eu apareci para os seus colegas, você não estava lá, eu vim aparecer para você. Eu ressuscitei. Quem está fora da igreja, quem reza sozinho,
Quem caminha sozinho não tem a experiência do Cristo ressuscitado. Porque essa experiência só acontece quando a igreja está reunida. Porque a Bíblia diz, e quem reza sozinho não lê Escritura. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria ali. A maioria das pessoas que dizem que rezam em casa, elas rezam sozinhas. E a palavra me diz que ela pode até rezar para Cristo, mas Ele não está ali. Oi, padre, como o senhor sabe? Porque a palavra diz que Jesus está no meio, onde 2 ou mais se reúnem em nome dEle. Nós precisamos de uma vida de oração pessoal. Quando você está sozinho no teu quarto, Jesus falou isso também, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, em meu nome. Mas quem vai ouvir a sua oração em particular? É Jesus? Quem é? O Pai. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vê o escondido recompensará a tua. Então a gente reza ao Pai por Jesus. Mas onde é que Jesus está no meio? Quando nós rezamos em comunidade. Quando Tomé está junto com os discípulos, Jesus aparece novamente. Fala, Tomé, hoje você vai me ver, porque você está na igreja, você está com os discípulos. Mais uma chave de leitura para você. A pessoa que não vem à igreja e que se autodenomina católica não praticante, ela não terá a certeza de Jesus ressuscitado. Porque essa certeza só se alcança na igreja reunida. O texto é João 20, 19 a 31. Fora da igreja eu vou reconhecer um Cristo particular. Na igreja vou reconhecer um Cristo ressuscitado. E aqui para nós, o Cristo particular é muito mais fácil, porque você o molda do seu jeito. Eu e Jesus nos entendemos. Ou seja, na verdade você está fazendo o que quer e está achando que Deus está feliz com isso aí. Atos 2, 42 ao 47, vai mostrar para nós a importância de vir à igreja, de estar na casa de Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e na fração do pão. O que significa comunhão e fração do pão? Eucaristia, missa, comum, união, comunhão. E nas orações comunitárias. E todos os que criam estavam juntos. Vamos repetir? Todos. Novamente. Todos os que criam. Dá a mão que está do seu lado e fala assim: que bom estarmos juntos. Que bom estarmos juntos. Nós temos a mesma fé. Amém? Está na Bíblia. E todos os que criam e que tinham fé, que acreditavam, é do verbo crer. Todos os que criam estavam. Todos os que criam estavam e não rezando em casa. Quem fala é o rezo em casa. Além de não rezar, também Bíblia não lê. Além de não rezar, também Bíblia não lê. Você acha, meu irmão, que a maioria das pessoas que se autodenominam não praticantes, a tal falácia de rezar em casa, se aqui tudo me leva à oração, velas acesas, músicas religiosas, imagens, um ambiente religioso, os ministros, sacerdotes, acólitos com uma veste própria que eleva o mistério do altar. Se aqui as pessoas ainda voam um pouco, quem não está compenetrado, conectado, você acha que uma pessoa que não vem à igreja, ela está rezando em casa o tempo que você participa da missa da família? Eu não vou à missa, mas eu rezo de 7h30 às 10 horas. Eu leio a Bíblia meia hora por... É católico não praticante para falar que não tem religião, porque não estão rezando também não.
Ah, padre, mas eu rezo. Mas a sua oração não é maior do que a missa. A sua oração não tem um padre dentro da sua casa para te abençoar. Não tem um padre dentro da sua casa para consagrar a comunhão para você receber. Não tem um padre na sua casa para te abençoar. Ah, padre, eu mesmo me abençoo. Então tá bom, o dia que estiver doente, você mesmo está a unção para você. O dia que você tiver um filho, você pode batizar também. O dia que quiser comungar, você fala, não, eu consagro a minha mesma aqui. Eu me benzo. Difícil, não é? Você nota que a moeda tem, entendeu? Eu não quero, mas quando eu preciso, eu quero. Quando eu estou lascado, ô padre, me ajuda. Gente, nós temos que saber que a nossa fé é prática. Se não há prática, não existe catolicismo. Isso eu estou falando de maneira muito segura. Isso está saindo num DVD. Isso vai sair em CD. Isso é um programa da TV Evangelizar a nível nacional. Isso vai para o YouTube. Se eu não tivesse certeza do que eu estou falando, eu não estaria aqui pondo a minha cara a tapa. É claro que pessoas não aceitam. Por que não aceitam? Porque elas não aceitam, porque elas não têm religião. Elas querem continuar achando que existe uma religião chamada católica não praticante. Eu nunca encontrei, olha que eu viajo. Você vê um aviãozinho passando, eu estou nele. Eu nunca vi, nem no Brasil e nem fora, uma igreja com a placa Templo dos Católicos Não Praticantes. Eu nunca encontrei. É porque é uma religião inexistente. Ela não existe. Existe só na cabeça de quem acha que a pessoa está nessa aí. A definição católico não praticante é contrária à palavra de Deus. Que a palavra de Deus disse, eles se reuniam para a fração do pão. Onde 2 ou mais reuniam no meu nome, eu estarei no meio. Uma coisa que eu acho muito bonita. Todos os textos da aparição de Jesus, quando eu falo todos, é todos. Está escrito assim, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, etc., Jesus se pôs no... A palavra é essa que eu queria. Jesus se pôs no meio. Por que fala meio? O pessoal acha que meio é entre eles apenas. É entre eles, mas esse meio, se você não sabe o que é meio é aquele lugar onde todas as distâncias ao redor são iguais. Ali é o meio. Por que Jesus se pôs no meio? Porque todos que estão na igreja, para Jesus tem a mesma distância. Jesus não separa, Jesus não condena, Jesus não exclui. Por isso que porta de igreja não tem grade. Porta de igreja, as pessoas adentram e as pessoas saem. Até cachorro entra, meu irmão. De vez em quando, celebrando a missa, passa um cachorrinho aqui. Não é? Se ele não está incomodando, a gente nem tira, ele fica. Tem uns que deitam. Tem cachorro que vai à missa tanto, que essas até assim, ó. Teve um cachorrinho aqui que sumiu. Mas quem é aqui do santuário há mais tempo, quando eu era pároco, vocês lembram disso. Tinha um cachorro que acompanhava a procissão. Vocês lembram desse cachorro? Ele ficava deitado aqui, rolando um tapete, põe a pata para cima, fazia de tudo. Tapete cheio de pulga, amém. Pulga católica, né? Pelo menos a pulga é católica, né, meu irmão? Aí saía a procissão, você acha que ele ficava aqui? Ele ia no meio do povo. Chegava lá na casa de aguardar a imagem de Semana Santa, ele sentava, ficava vendo o povo. Eu vinha com os acólitos para guardar a roupa. Quem vinha atrás? Cachorro. Chegava aqui, deitava ali no portão e ficava. Eu olhava para ele e falava comigo, até amanhã. Amanhã tem mais. Gente, a igreja, até cachorro entra. Não tem grade. Ou seja, Jesus ele quer se colocar no meio de nós. Mas para que Jesus esteja no meio de nós, eu tenho que estar em torno dele, com a igreja reunida. É muito claro, meus irmãos. Uma das práticas mais importantes do catolicismo qual é? O que o católico não pode deixar de fazer é a carteirinha de identidade. Qual é? Na pinta, missa dominical. Qual é uma das práticas mais importantes do católico?
Se você conhece alguém que se diz católico, mas não vai à missa, a pessoa é simpatizante. Ela não é bem católica. Ela está criando uma religião nos moldes dela. E ir à missa aos domingos, olha para cá, não é o máximo, é o mínimo. O mínimo é ir à missa aos domingos. Tem gente que não faz o mínimo. Está complicado. Tem uma dinâmica que até eu não trouxe hoje, não ia demorar, mas ela mexe com as pessoas, porque você pega 7 maçãs, uma maçã, você parte a maçã em 24 partes. Você dá para a pessoa 6 maçãs e 22 partes. Você fica com 2 partes e fala com a pessoa, isso tudo simboliza a sua semana. De segunda a sábado, são as 6 maçãs. Você faz com essas 6 o que você quer. No domingo, são 24 horas. Eu dividi ela em 24 pedacinhos. Você tira 2 pedacinhos, que dá 2 horas. É a missa de domingo. Seu tempo de ir, celebrar e voltar. Tem gente que come às 6, parte 24, come 22 e quer os outros 2. Acha que é muito, 2 pedacinhos de uma maçã dividido em 24, sendo que você comeu 6 inteira. Agora me responda, é o mínimo ou não é? Note que a missa é o mínimo que o cristão deve participar. Se o cristão católico não participa do mínimo, como que você espera receber o máximo de Deus? Repita comigo, se eu não celebro o mínimo, como que eu posso receber o máximo? Sendo que Deus, para mim, é um ilustre desconhecido. Repita, não se ama o que não se conhece. Por isso que a amizade virtual, ela é mais ou menos um encher linguiça. Ou ali começa algo real. Porque não tem como você ter uma amizade a vida toda com alguém só virtualmente. Se eu não amo, se eu não conheço, se eu não entro em contato, a minha vida, ela não me denomina aquilo. Então a missa dominical, ela é importantíssima. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida.